Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público. Às 10h15 e 17h15 no RCP. Mais uma edição do Serviço Público RCP. Hoje vamos ter connosco Francisco Santos Coelho, médico especialista em Medicina Geral e Familiar, adjunto da Direção Clínica dos Cuidados de Saúde Primários da Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa. Nesta edição, Francisco, falamos sobre a castanha e as vantagens deste fruto da época e da festa. Bem-vindo. Olá Francisco, e acho que ainda vamos a tempo. Bom São Martinho, até porque aqui em Penafiel esta é sem dúvida uma das maiores festas da cidade e da região. E porque no São Martinho se come castanha e bebe vinho, neste Serviço Público Especial de Medicina Geral e Familiar não podíamos passar ao lado deste assunto. Relativamente ao vinho, bem, as recomendações atuais dizem que nenhuma quantidade de álcool é protetora, ao contrário do que se achava aqui há algum tempo, e por isso essa recomendação fica desde já dada. Tenha o máximo de atenção possível. Hoje focamos na castanha. De facto, a tradição de São Martinho manda que, nesta altura, se façam magustos, as típicas festas onde se assam as castanhas. O São Martinho festeja-se nesta época do ano que é marcada pela colheita da castanha, que é feita essencialmente durante os meses de outubro, novembro e dezembro, e por isso é natural que ela seja convidada para fazer parte da festa. Há histórias que contam que a origem dos magustos até está no dia de Todos os Santos, o dia 1 de novembro, e diz-se que terá começado por se preparar mesas com castanhas, por altura de novembro, para que os espíritos dos mortos da família aparecessem e as pudessem comer. Ora, neste programa não queremos trazer espíritos do além, queremos sim falar-lhe um bocadinho sobre a castanha e os seus benefícios nutricionais para a nossa saúde. A castanha, na nossa tradição gastronómica, sempre ocupou um lugar de destaque. Antigamente era considerada o pão dos pobres, sendo muito utilizada em substituição do pão e da batata. Ainda hoje, em alguns locais, o castanheiro é conhecido por árvore do pão. A castanha é um fruto seco amiláceo e distingue-se da fruta fresca por ter menos água e mais amido, e distingue-se dos frutos secos oleaginosos por ter menos gordura. Sendo nutricionalmente rica, a castanha pode e deve ser introduzida numa alimentação que se pretende saudável e equilibrada. Para além disso, tal como a dieta mediterrânica prevê, nesta época, este fruto é um motor da convivialidade à mesa, por vezes acompanhada de um belo vinho, dele já falamos, ou pela famosa jerupiga, que, sendo boa, também requer as suas atenções. Por se assemelhar nutricionalmente aos alimentos do grupo dos cereais e derivados, que têm um elevado teor em amido, a castanha pode substituir na alimentação diária os elementos deste grupo. Na culinária é um alimento muito versátil e pode ser consumida cozida ou assada, mas também utilizada como acompanhamento de pratos, na confecção de sopas e estofados, ou até mesmo na panificação e confeitaria, como substituto da farinha de trigo. Apesar de ser um fruto sazonal, como falamos, essencialmente desta época que vivemos agora, atualmente conseguimos encontrar castanha congelada todo o ano e, por isso, usufruir das vantagens nutricionais que ela nos oferece. Idealmente, as castanhas devem ser consumidas na refeição e não como sobremesa, até porque as fibras presentes na castanha fazem dela um alimento muito saciante e dificultam e desaceleram a velocidade de absorção dos açúcares e da refeição em si, e portanto acaba por contrabalançar de uma forma mais positiva o impacto que estes açúcares têm no nosso metabolismo. A castanha é ainda uma boa fonte de hidratos de carbono, de vitaminas e minerais e de compostos antioxidantes e protetores das nossas células. Os componentes nutricionais da castanha regulam os níveis de colesterol, estimulam a flora intestinal boa e reforçam o nosso sistema imunitário e a regulação do nosso trânsito intestinal.
Apesar destas vantagens, devemos ter sempre em atenção que as castanhas devem ser consumidas com moderação, pois em excesso, e bem sabemos, a cultura popular dilo e bem, podem causar flatulência, distensão abdominal, desconforto e até obstipação. Mas vamos traduzir isto por miúdos. Afinal, a que equivale uma dose de castanhas? Se considerarmos uma dose de castanhas como sendo cerca de 6 castanhas, elas correspondem, ou essa dose de castanhas corresponde, por exemplo, a 2 batatas pequenas cozidas, a 1 pão de 60 gramas, a 3 tostas de trigo, a 5 bolachas ou tortilhas de milho, ou então a 5 colheres de sopa rasas de arroz ou massa. Uma outra questão que pode estar a colocar-se prende-se então com as propriedades nutricionais da castanha e daí para perceber melhor quais são as reais vantagens para além daquelas que já lhes apresentei. Vamos então fazer um pequeno resumo sobre estas propriedades. As castanhas são ricas em fibras solúveis e fermentáveis. Para além disso, são uma fonte privilegiada de hidratos de carbono, rica em fitoquímicos e que não contém glúten, o que faz da castanha, e este último tópico em particular, um alimento particularmente interessante para doentes celíacos ou que têm intolerância ao glúten. Para além disso, as castanhas são boas fontes de vitamina C, B6 e B9, contribuindo para uma melhor regulação, por exemplo, do ferro no nosso organismo e também, de certa forma, para prevenir a ocorrência de anemia. As castanhas são também boas fontes de cálcio, ferro, magnésio, potássio, fósforo, zinco, cobre e selênio, ajudando, por exemplo, no bom funcionamento muscular. Para além disso, são ricas em compostos fenólicos, o que também as torna bastante interessantes. E se há pouco lhe disse que a castanha não deve ser consumida como sobremesa, embora, como sabemos, muitas vezes na nossa refeição é aquilo que acontece, deve estar a perguntar-se, ok, mas então que outras formas é que eu tenho de incluir as castanhas na minha alimentação? Existem várias formas de o fazer. Por exemplo, castanha em puré, como acompanhamento, castanhas assadas, castanhas cozidas a vapor, pode também cozinhá-las no micro-ondas ou, por exemplo, triturá-las e transformá-las em farinhas que pode utilizar, por exemplo, na panificação. Também pode incluí-las nas diversas refeições, por exemplo, na sopa, em vez da batata, e tendo em conta o que falamos há pouco, deve introduzi-las em pouca quantidade. Isto acabará por tornar uma sopa diferente, mais cremosa e, na opinião de quem já experimentou, muito saborosa. Relativamente ao prato principal, elas podem e devem também ter lugar naquilo que se pretende que seja uma alimentação variada e que respeite, lá está, a dieta mediterrânica, e podem substituir o arroz, a massa ou a batata. Bem sei que numa dieta tipicamente portuguesa esta ideia pode ser estranha, a de ter outra coisa que não arroz, massa ou batata no prato, mas efetivamente isto é possível e a castanha é uma excelente alternativa. Ao lanche também há espaço para comer castanhas, por exemplo, castanhas assadas ou cozidas, juntamente com um chá, farão um lanche muito saciante e nutritivo. E pronto, feito este périplo rápido sobre as vantagens desta que é uma das rainhas da festa de São Martinho, a castanha, terminamos como começamos, com mais um provérbio alusivo a esta data. Dita então a tradição que, no dia de São Martinho, pão, castanhas e vinho. Por isso, aproveite estas dicas, todas as que falamos, divirta-se nesta época festiva tão típica aqui na região de Penafiel e arredores, sempre de boa saúde. Nós voltamos a encontrar-nos daqui a 15 dias. Até lá, bom apetite, boas experiências culinárias e divirta-se. Muito obrigado, Dr. Francisco Santos Coelho, médico especialista em Medicina Geral e Familiar, adjunto da Direção Clínica dos Cuidados de Saúde Primários da Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa. Voltamos então a conversar dentro de 2 semanas. Serviço Público.
Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP.